1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao 18, finalzinho do Novo Testamento, livrinho bem pequenininho. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, tem os dois livros, né, junto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao 18, assim diz a palavra do Senhor: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Pode segurar aberto aí que vocês já sabem como é que é o nosso processo aqui. Nós vamos vendo trecho a trecho, parte a parte, palavra a palavra, se for preciso. Então mantenha aberto aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16 ao 18, que hoje nós vamos entender o que esse texto está falando, o que o apóstolo Paulo está falando para nós, e de fato vamos extrair, né, a palavra do Senhor para as nossas vidas, porque de fato ela é para nós. O apóstolo Paulo então é o autor desta carta, né, aos Tessalonicenses. Há um debate teológico aí, né, se tratando da história, se tratando da arqueologia e tudo mais, né, dos dados que nós temos a respeito das cartas do apóstolo Paulo, né. A gente não sabe se a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve é a Epístola aos Gálatas ou a 1 Tessalonicenses. Então, de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, das 13 que nós temos no Novo Testamento, não se sabe se foi Tessalonicenses ou Gálatas a primeira. E é interessante a gente entender isso, porque quando você lê o livro de Atos, você começa a entender ali as viagens missionárias de Paulo e depois ele enviando cartas às igrejas. E hoje vocês vão entender um pouquinho mais da introdução aqui, como a igreja de Tessalônica ela surgiu, como ela foi plantada, e também como o apóstolo Paulo envia essa carta, porque ele envia essa carta. Essa aqui é a primeira carta aos Tessalonicenses. Tessalônica então era a principal cidade portuária da Macedônia. Você se lembra que Éfésio é a principal cidade portuária da Ásia e Corinto é a principal cidade, né, portuária da Grécia. O apóstolo Paulo então escolhe cidades que são importantes naquela área, são importantes naquela época, para estar plantando igreja, para estar, né, proclamando o evangelho, porque dessas cidades grandes o evangelho poderia se espalhar mais rapidamente. Então o que acontece é que até hoje essa cidade existe, ela é chamada de Salônica, mas ela ainda é a segunda maior cidade da Grécia. Ela só perde para Atenas mesmo. Essa cidade está lá até hoje, é uma cidade rica, uma cidade bastante importante da Grécia. O que acontece é que naquela época, então, os habitantes daquela cidade eram gregos, romanos e também tinha muitos judeus, porque nós vamos ver que o apóstolo Paulo chega naquela cidade e ele procura uma sinagoga para estar proclamando o evangelho. Ele chega e vai direto no povo que se diz de Deus para proclamar o evangelho, para ensiná-los a respeito de Cristo. Paulo planta essa igreja na sua segunda viagem missionária, e olha que interessante, na segunda viagem missionária, então Paulo passa pela cidade de Tessalônica, e ele fica ali de 3 a 6 semanas, 3 a gente tem certeza, mas pode ter ficado até 6 semanas. E eu já preguei nesse livro de Tessalônica, aqui no capítulo 1, e é muito interessante que o apóstolo Paulo planta uma igreja, discipula aquelas pessoas, ensina a respeito do evangelho em um mês. Em um mês ele planta aquela igreja, o apóstolo Paulo. Hoje, quem é plantador de igreja, quem trabalha com isso, quem estuda sobre isso, sabe que a plantação de igreja pode demorar de 3 a 5 anos para se estabelecer a igreja, para ter uma equipe formada, para ter toda a igreja formada com a membresia, né, firme, fixa, para continuar o trabalho. O apóstolo Paulo só em 4 semanas, 5 semanas, talvez 6 semanas, ele planta essa igreja. Nós vamos ver alguns versículos para que vocês entendam. Em Atos 17, vocês podem acompanhar no projetor, mantenham só aí em Tessalonicenses, aí no capítulo 5, aberta a Bíblia, para vocês seguirem ponto a ponto depois comigo. Os outros versículos que são links ao texto a qual nós vamos ver, né, fazem parte da introdução e parte do contexto, né, você pode acompanhar no projetor. Atos, no capítulo 17, do versículo 1 ao 3, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo.
O que acontece é que os judeus até hoje esperam o Messias, né? Mas o apóstolo Paulo ia então de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade onde tinha sinagoga judaica, ele ia ali então explicando, ou seja, ele mostrava nas escrituras, ó, o Cristo tinha que vir e ser assim, e ele provava, porque a palavra grega, as duas palavras gregas que tem ali no contexto, que Lucas escreve, quer dizer assim, ó, ele explicava na Bíblia e mostrava na vida de Cristo, explicando e provando. Tá vendo aqui? Agora olha para a vida de Cristo, é a mesma coisa. Tudo o que diz do Messias, do Cristo que viria no Velho Testamento, se cumpriu na vida de Jesus. Então ele explicava e provava. E veja que interessante isso. O apóstolo Paulo foi expulso dessa cidade. Ele ficou 3 sábados ali discutindo com os judeus, pode ter ficado ali na sinagoga, ele ficou mais tempo naquela cidade, né? Mas ele ia lá e discutia, entrava em grandes discussões, a chegar ao ponto dele proclamar a Cristo, proclamar o Evangelho e ele ser expulso dessa cidade. Mais adiante vai dizer assim, no versículo 10 ao versículo 11 de Atos, no capítulo 17. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica e os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. O apóstolo Paulo então, e ali estavam os irmãos com ele na fé que faziam suas viagens missionárias, Timóteo estava junto, Lucas estava junto, Silas estava junto. O que acontece é que eles vão então para a cidade de Tessalônica, pregam o evangelho, plantam aquela igreja, começam aquela igreja, são expulsos dali, eles vão para Bereia. O texto nos diz que os bereanos eles eram mais nobres, né? Eles eram mais educados, porque tudo que o apóstolo Paulo falava, eles estavam ali, ó. É verdade? Vamos ver se é mesmo o que ele está falando. Será que ele não está tirando do contexto? Vamos ver, vamos estudar, vamos ver se é mesmo assim. E o apóstolo Paulo chama eles, que eram grandes questionadores, que ficavam vendo coisa por coisa que o apóstolo Paulo falava, de nobres, né? Não rebeldes, como muitos chamam aí fora hoje, se você questionar, pedir alguma coisa. Nobres, eles queriam saber, eles queriam ver se era verdade tudo que o apóstolo Paulo falava. Mas o que acontece é que depois, lá no versículo 13, os mesmos que perseguiram o apóstolo Paulo em Tessalônica vêm para Bereia para perseguir eles ali. Diz assim: quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Versículo 14. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Olha só que interessante isso, né? Você já consegue ter algumas informações sobre a igreja de Tessalônica. Era uma igreja que era extremamente perseguida. Quando você descobre que Tessalônica está ali nas regiões da Macedônia, você lê lá em 1 Coríntios 8, diz que as igrejas da Macedônia eram igrejas muito pobres, no entanto, ofertavam mais do que a maioria das igrejas, está lá em 1 Coríntios 8. Era uma igreja perseguida, uma igreja pobre que passava por tribulação, mas que a graça de Deus abundou grandemente naquela cidade, e o apóstolo Paulo vai até elogiar mais à frente eles por algumas coisas, né, a respeito da fé deles. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 ao 3, se você tem a facilidade, você pode virar algumas páginas e ler comigo aí. 1 Tessalonicenses 3, versículo 1 ao 3 diz assim: por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Porque o que acontece no capítulo 17, Paulo passa por Tessalônica, Paulo vai para Bereia, depois de Bereia os irmãos mandam ele para Atenas, então ele está pregando lá em Atenas, e depois no capítulo 18 ele chega na cidade de Corinto. Olha só que interessante, em Atenas: e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. O apóstolo Paulo então envia Timóteo, né, para estar fortalecendo esses irmãos, e ele diz assim: cara, não se espante com essas tribulações. Uma igreja jovem, né? 3 semanas, 1 mês a igreja, de existência da igreja ali, né? Então, o que acontece, passando por várias tribulações, Paulo fala: é isso mesmo, é isso aí. Mandei Timóteo aí para falar o que para vocês? Para fortalecer vocês e explicar para vocês que é isso mesmo. Que vocês vão passar por tribulações, vocês vão sofrer, é normal, isso não é nada anormal, é plano de Deus, né, para nossa salvação, é plano de Deus para nos moldar ao caráter de Cristo, passarmos por provações e tribulações, e até para mostrar quem são de fato os filhos de Deus e quem são os filhos das trevas, né? A perseguição mostra se de fato você é um cristão. Em Atos, no capítulo 18, versículo 5, veja como o livro de Atos, explicando sobre as viagens missionárias de Paulo, ele se encaixa perfeitamente com a carta. Diz assim:
depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação e testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Depois, então, que Timóteo vem da cidade de Tessalônica, lá das regiões da Macedônia, que Paulo deixa ele lá, ele volta e ele fala com o apóstolo Paulo. E olha só que interessante, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, vai falar dessa vinda do apóstolo de Timóteo. Olha só que interessante, Atos fala que Paulo passou ali e plantou essa igreja. Tessalônica fala que ele passou, a carta aos Tessalonicenses diz que ele já foi adiante, mas que ele deixa Timóteo lá, manda Timóteo para fortalecer aqueles irmãos. Depois diz que ele volta, Timóteo volta a conversar com Paulo, e olha que interessante agora no capítulo 3 de Tessalonicenses, versículo 6, diz assim: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boa notícia a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. O que acontece então é que dessas informações bíblicas nós conseguimos entender que na segunda viagem missionária Paulo passa ali, mas ele é perseguido, ele planta essa igreja em pouco tempo, ele sai dali, continua sua viagem missionária, mas manda Timóteo, que o problema era Paulo, né? A perseguição era com Paulo, né? Manda Timóteo para fortalecer aquela igreja, para ensinar aquela igreja mais um pouco, fortalecer aqueles irmãos, porque estavam em grande tribulação, em grande perseguição. O Timóteo volta com informações para o apóstolo Paulo, então o apóstolo Paulo, sabendo dessas informações, agora envia esta carta para eles, respondendo os questionamentos que Timóteo traz. A igreja lá é uma igreja jovem, você não teve muito tempo para ensiná-lo, para discipular, mas é uma igreja, tem liderança, é uma igreja forte, está evangelizando, elogia a fé deles, né, o testemunho. A Bíblia diz também que as igrejas da região da Macedônia, Tessalonicense evangelizou a região da Macedônia, eles deram um grande exemplo do nome do Senhor. Eu estou falando 4 semanas, ou seja, de 3 a 6 semanas. Um cristão de 2 meses que evangeliza e planta outras igrejas, uma igreja de 2, 3 meses, vamos jogar que se fosse 6 meses quando Timóteo volta, é uma igreja que já dá exemplo na fé, exemplo de cristãos verdadeiros e com um compromisso com Cristo. Veja que interessante, o apóstolo Paulo então, respondendo esses questionamentos, escreve a primeira carta aos Tessalonicenses para explicar alguns questionamentos que eles têm, para explicar algumas coisas que o apóstolo Paulo não teve a oportunidade de falar para eles. A primeira parte dessa carta então, ela diz respeito ao que nós somos em Cristo. Quem somos nós, os cristãos em Cristo Jesus? E a segunda parte descreve como nós devemos viver em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. E como nós devemos viver agora? Quais as práticas que um cristão deve ter? Então, na segunda parte é uma parte mais prática, uma parte, né, sobre o que o cristão deve praticar. Ele tem alguns propósitos com essa carta. Um dos propósitos é elogiar os irmãos da igreja de Tessalônica, né, sobre o testemunho de perseverança deles em meio a todas essas perseguições, e também dizer para que eles permaneçam firmes em meio a essas perseguições. Uma igreja jovem, poucos meses, o apóstolo Paulo envia a carta para elogiar eles pelo exemplo de fé que eles têm no meio das dificuldades e perseverando em tribulação, sendo pobres, né, passando por grande tribulação e ainda sendo perseguidos. Também o apóstolo Paulo aproveita nessa carta para estar defendendo o seu apostolado. Ele faz, em quase todas as cartas, o apóstolo Paulo está defendendo o seu ministério, porque acontece que os judeus falavam assim: o apóstolo Paulo não é de Deus, aí só sofre, está só sendo perseguido, aonde que ele vai só dá discussão, olha vocês como é que são, vocês são de Deus aí, tão pobres, passando por dificuldade. E o apóstolo Paulo então defende o seu apostolado. E também ele responde na carta alguns questionamentos práticos. Uma dessas coisas mais interessantes ali de 1 Tessalonicenses é o apóstolo Paulo respondendo a respeito dos mortos, né? Tá, nós estamos em Cristo, agora temos práticas cristãs. E o que acontece com os mortos? Então o apóstolo Paulo também responde o questionamento ali, que é um texto bastante debatido aí sobre o arrebatamento da igreja, né? E fala também sobre o anticristo. É muito interessante você entender a carta aos Tessalonicenses, você saber o conteúdo dela, entender um pouco do contexto histórico, para quando você leia Atos e leia Tessalonicenses, você consiga identificar, olha, como as coisas se convergem, como estão falando das mesmas coisas, né? Autores diferentes, mas que se conheciam, que escreveram a respeito das mesmas coisas. Isso é mais provas históricas
históricas de que a Bíblia realmente é real, que as histórias realmente aconteceram, porque autores diferentes, em períodos diferentes, se conectando, contando a mesma história. Lucas escreve Atos contando essa história, e Paulo, quando escreve Tessalonicenses, ele conta também a história ali da ida de Timóteo, da passagem dele por ali. Então, o título dessa pregação é exatamente o que nós lemos no texto. Alegrem-se, orem e agradeçam constantemente. É uma prática, é um mandamento do cristão, e nós vamos ver ponto a ponto o que significa isso. Acompanhe comigo ali, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, o primeiro versículo que nós vamos ver essa noite. Glória a Deus ou não? Amém, então. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 diz assim: alegrem-se sempre. Olha só que interessante, para que você entenda que o apóstolo Paulo está falando aqui de alegrarmos sempre, estarmos sempre em constante alegria. A alegria não é algo como o mundo vê. A alegria do cristão não é fundamentada e baseada nas circunstâncias, nas coisas que estão ao nosso redor. Esta alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui, a alegria a qual a Bíblia se refere, é uma alegria espiritual, é um dom, é um fruto do Espírito. Tanto que lá em Gálatas 5, 22 ao 23, você pode acompanhar no projetor, diz exatamente isso. Vocês sabem que Gálatas no capítulo 5 vai estar falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Veja que interessante, um dos pontos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, mas ele é dividido em alguns gomos. Gálatas 5, 22 ao 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A alegria, então, a qual a Bíblia se refere, não é algo carnal, não é algo por conta das circunstâncias que vivemos. O apóstolo Paulo está falando a uma igreja que era perseguida, uma igreja que era pobre, uma igreja que passava por grande tribulação, mas que a graça de Deus estava sobre a vida deles, e eles entenderam qual era realmente o propósito da igreja, o compromisso com a igreja. Tanto que o apóstolo Paulo fala assim: alegrem-se sempre. As coisas que vocês estão vivendo são motivos de alegria, é motivo de vocês se alegrarem. E alegria aqui tem uma diferença de felicidade. Muitas pessoas confundem o que é alegria e o que é felicidade. Felicidade e alegria são duas coisas diferentes. Para que você entenda, a felicidade é uma emoção temporária. A felicidade se dá por conta das coisas que estão ao seu redor. Se você ganha um presente, se acontece, você recebe uma notícia boa, você fica feliz. Mas é uma emoção momentânea. Você não tem como ser realmente alegre se você viver felicidades, porque é uma emoção momentânea, logo acaba. Você vê, isso é a maior expressão, né, é numa criança. Você dá ali um brinquedo, ela se anima, depois já está lá no canto, ela já quer outro brinquedo. Não pense que nós não somos iguais a elas, porque nós também somos assim, nós somos insaciáveis. Nós somos insaciáveis, porque quando nós buscamos felicidade e não alegria, quando nós buscamos a felicidade, ela não nos sacia, ela não nos preenche, porque é algo momentâneo, dá aquela emoção, a gente fica feliz, a gente gosta dessa emoção, mas logo passa. As circunstâncias vêm, mudam, né, os ventos, e a gente então volta a ficar triste. Mas o mandamento do Senhor é o quê? Alegrem-se sempre. A alegria é uma atitude do coração. Vocês já perceberam que a alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui é algo espiritual, é uma atitude do coração. Eu devo me alegrar. Eu devo perceber as coisas que estão na minha vida e o que eu sou e quem Cristo é em mim. Por isso que Tessalonicenses fala de quem nós somos em Cristo e das práticas do verdadeiro cristão, né? Uma carta direcionada à liderança, mas se reflete na igreja, para mostrar a atitude que o cristão deve ter de estar alegre constantemente. Olha só que interessante, do ponto de vista bíblico, a alegria é um sentimento mais profundo que a dor ou o prazer. Então a alegria é muito mais profunda, é muito mais forte, é muito mais penetrante nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, do que a dor ou o prazer. Então não existe dor que faça com que você perca a alegria no teu dia. Não há prazer mundano, carnal e nada que faça com que você troque a alegria espiritual, fruto do Espírito Santo, né? Algo que está em nós, porque o Espírito Santo está em nós, né? Não há nada, nem a dor e nem o prazer, nada de bom nesse mundo e nada de sofrido demais nesse mundo, de doloroso demais nesse mundo, que faça com que a gente deixe de nos alegrar sempre no Senhor. Olha só que interessante, Filipenses no capítulo 4, versículo 11 ao 13 diz assim:
Acompanhe no projetor. Filipenses 4, 11 ao 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo está falando aqui porque ele estava falando das ofertas que os irmãos levaram a ele, entregaram a eles, e a igreja de Filipenses sempre ofertou bastante, desde o começo na vida do apóstolo Paulo. Ele diz, eu não estou falando isso porque eu quero oferta de vocês, eu estou só agradecendo vocês e falando sobre as ofertas de vocês, porque eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. E o texto continua dizendo assim, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter em fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou padecendo necessidade. Aí sim vem aquele versículo bastante conhecido por todos nós que diz, tudo posso naquele que me fortalece. E muitas pessoas tiram esse versículo do texto, tudo posso, você pode ficar rico, você pode ficar sempre bem, não sei o que, não vai ter perseguição, não vai ter nada. Não é bem o que o apóstolo Paulo está falando, né? Eu aprendi o segredo, eu entendi a graça de Deus, eu conheci o Senhor, Ele está na minha vida, eu tenho fruto do Espírito Santo, então eu entendi que não importa a circunstância ao meu redor, não é felicidade, é alegria. A felicidade vem pelas circunstâncias, pelas coisas ao nosso redor, a alegria, a felicidade. A alegria não, a alegria é algo espiritual. É algo que nada pode nos tirar a nossa alegria, se nós temos o Espírito Santo. A grande verdade é que muitas vezes nós olhamos mais para a dor, nós olhamos mais para as circunstâncias do que para Deus. Porque quando você olha para Deus, a tua alegria é completa. Aí não importa se você passa fome, não importa se aquela igreja era perseguida, não importa se muitos eram mortos, não importava a perseguição, a angústia, a pobreza que eles tinham, eles ofertavam, eles evangelizavam, eles pregavam o evangelho, eles se reuniam, eles tinham um compromisso com a igreja, eles tinham um compromisso com o corpo de Cristo. A igreja foi formada em poucos dias, porque entenderam rapidamente a graça de Deus. O apóstolo Paulo já enviou uma carta falando de escatologia, falando dos fins dos tempos, falando de anticristo, para eles que estavam ali 1 mês, 2, na fé. Olha só que interessante, dizendo para essa igreja se alegrar. Nós temos muitos motivos de alegria, há muitos motivos que nós cristãos podemos olhar biblicamente falando, para termos alegria, essa alegria constante que diz aqui. Olha só que interessante, Mateus capítulo 5, versículo 11 ao 12, eu gosto bastante de citar esse texto aqui sobre as bem-aventuranças, porque de fato está falando ali de pessoas que são alegres, que seguem os mandamentos do Senhor e que há um reflexo na vida desta pessoa, né, como ele age, como ele é. Mateus capítulo 5, versículo 11 ao 12 diz assim, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha só que interessante, a cidade de Tessalônica sendo perseguida, passando por grandes dificuldades, mas o que a Bíblia fala de alguém que é perseguido, de alguém que sofre? E nós nem podemos dizer que são perseguidos. As nossas perseguições são de dar risada. Você já pensou eu e você conversando com o apóstolo Paulo? Nossa, fui muito perseguido na minha família. Fui muito perseguido. E aí, onde que está a cicatriz aí? O apóstolo Paulo mostra as costas dele lá das chibatadas que ele recebeu lá. 5 vezes 39 menos 1. 39 chibatadas com a zorraga. Ei, cadê a tua perseguição? Não estou falando que perseguição é só apanhar, não é isso, mas eu estou falando que comparado com as perseguições que a gente vê na Bíblia, os nossos irmãos na fé, a qual nós vamos falar de alguns deles hoje, e é muito interessante vocês saberem disso, as nossas perseguições, as nossas angústias, as nossas tribulações são mínimas, são poucas. É por isso que eu gosto de comparar bastante. E então, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é o nosso galardão do céu. Cara, olha só. Só a salvação já é motivo suficiente para você se alegrar todo dia da tua vida. Todo dia da tua vida. Nós nos alegramos todo dia da nossa vida. Mas ainda, por causa do nome de Cristo, por pregarmos o Evangelho, professarmos a nossa fé, nós seremos perseguidos e Deus ainda vai nos recompensar por isso. Não tem lógica nós receber recompensa. Nem a salvação nós não merecíamos, né? E Deus ainda nos recompensa ainda mais pelas coisas que nós passamos nessa vida. Meu Deus do céu. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz assim... Tiago, no capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A provação produz o que em nós?
Perseverança, alguém que é perseverante na fé, alguém que não tem altos e baixos, alguém que persevera na fé. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês estejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Desculpe, olha que interessante. Quando as provações vêm, aumenta a perseverança, nós ficamos mais cascudos na fé, né? Depois a gente fica amaciado de bastante pancada, de bastante perseguição. E o que acontece é que nós nos fortalecemos mais, nos tornamos perseverantes, e essa perseverança tem uma ação completa na nossa vida, a fim de nos tornarmos maduros, a fim de nos tornarmos íntegros, e percebendo que na nossa vida não falta nada. A alegria então não é algo exterior, não depende das coisas ao nosso redor. Quando as provações vêm, quando as dificuldades vir, quando a perseguição vir, quando a angústia vir, quando os medos virem, a dor vir, ou os prazeres carnais vierem, nós devemos nos lembrar que devemos nos alegrar em meio a toda e qualquer provação. Lucas no capítulo 10, versículo 20, no entanto, nos diz qual é o motivo exato da nossa alegria. Existem vários motivos bíblicos para a nossa alegria. Existem vários motivos da nossa vida que nós precisamos nos alegrar, devemos nos alegrar. Mas o principal deles é esse. Jesus ali no capítulo 10, versículo 20, a qual nós vamos ler, mas um pouco antes, ele envia então os 70, a proclamar o evangelho, vão de 2 em 2, não é os testemunhos de Jeová, fiquem tranquilos. Manda de 2 em 2 proclamar o evangelho de cidade em cidade. E o que acontece é que quando eles voltam, eles ficam felizes. Eles dizem, até os demônios se submetem a nós quando nós em teu nome ordenamos. Eles curam pessoas, expulsam demônios. Olha que Jesus fala, um cortezinho rápido neles, Lucas capítulo 10, versículo 20 diz assim: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Qual que é o real motivo da nossa alegria? Qual é o real motivo dessa alegria, esse fruto do Espírito, essa alegria espiritual que não está nas coisas ao nosso redor? Qual é o verdadeiro motivo? O que realmente nós devemos nos alegrar? Porque somos perseguidos? Porque temos bênçãos? Porque Deus abençoa? Porque dá? Ou porque Deus tira? Porque Deus faz ou desfaz? Não. Primeira coisa, o primeiro motivo da nossa alegria é que nós temos a salvação, nós temos a vida eterna, o nosso nome está escrito nos céus. Só isso já é motivo suficiente para nunca mais você ficar triste, nunca mais eu ficar triste na minha vida. Só esse motivo já é o suficiente. Eu costumo dizer que assim, a grande verdade é essa, que ainda que Deus é misericordioso, porque se do momento da nossa conversão até o dia da nossa morte, todos os dias nós fôssemos crucificados, todos os dias nós sofrêssemos a cruz de Cristo, ainda assim nós deveríamos glorificar a Deus, porque o final da vida ia ser ir para o céu. Nós não merecemos nem sofrer pelo nome de Cristo, nem sofrer nós não merecemos por Cristo. Ele morreu em nosso lugar, ele não precisava. Não é benefício para Deus nada, nós não temos nada que Ele precise, nada que Ele queira, nada que nós possamos oferecer a Ele, tudo é dele. O motivo maior da nossa alegria é a salvação. E Deus ainda nos dá muita mais coisa. Mas olha só que interessante, a alegria não se fundamenta nas coisas, não se fundamenta nem nas bênçãos do Senhor. A alegria, em primeiro lugar, é a respeito da salvação. Mas aonde está esta alegria? Onde podemos encontrar essa alegria? Qual é a maneira de obter esta alegria? Olha só que interessante. Filipenses capítulo 3, versículo 1 diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, mas uma segurança para vocês. Por isso eu não me canso de repetir as mesmas coisas aqui. Se todo culto precisasse repetir as mesmas coisas, para mim estava bom. Não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês repetir as mesmas coisas. Olha só que interessante o texto. Finalmente, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando isso porque ele já tinha falado sobre se alegrar na carta antes. Se não me engano é a terceira vez que ele fala alegrem-se. Mas agora ele diz assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. A fonte da nossa alegria está em Cristo, está na nossa comunhão com Cristo, está na nossa intimidade com Cristo. A alegria não está nas bênçãos, a alegria não está no conhecimento, está em você ter a comunhão com Cristo.
E se nós temos de fato o Espírito Santo, nós temos essa alegria. Ela é espiritual, ela parte da nossa comunhão mística com Cristo, né? A qual a gente não consegue explicar como nós pecadores, né, somos salvos ali, nós temos o conhecimento bíblico a respeito disso, mas é uma união mística com Cristo, é algo místico, né? Uma união que nós estamos unidos com Cristo. Alegrem-se no Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui também está dizendo a mesma coisa, alegria no Espírito Santo, ou seja, é algo espiritual, é algo que vem de Deus. Quando nós estamos em comunhão, em intimidade com Deus, quando nós estamos próximos de Deus, então nós podemos ter essa alegria completa, nós podemos experimentar essa alegria completa. E veja que o mandamento do Senhor é este, alegrem-se sempre. Sempre, é mandamento, não é um pedido, talvez aí, se as coisas irem bem na tua vida, aí se alegrem, hein? Não é um pedido bíblico, não é um pedido do apóstolo Paulo. Ele não está dizendo se as coisas irem bem, ele não está dizendo se você estiver bem, ele não está dizendo se você, hoje você acordou bem, hoje você está num dia bom, assim como todos nós temos dias bons e dias maus, né? Mas esse não é o motivo de nós nos alegrarmos ou nos entristecermos. A nossa vida, a circunstância não é motivo, a alegria está em Cristo. Alegrem-se no Espírito Santo. Não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É disso que é o reino do céu. Olha só que interessante. Então, como que nós vamos conseguir estarmos alegres sempre, continuamente? Porque eu vou falar para vocês, eu não sou alegre constantemente, continuamente. Eu não estou alegre em todos os minutos, mas é por falha nossa, não é culpa de Deus. Não é que Deus não nos deu os meios para sermos alegres constantemente. O motivo não é esse. E o motivo às vezes não é nem a falta do conhecimento bíblico, é a falta da prática bíblica. Porque a primeira parte da carta de 1 Tessalonicenses fala sobre a nossa união com Cristo e a segunda sobre a prática. Ou seja, temos o conhecimento que somos unidos a Cristo. Agora precisamos da prática. Quando nós praticamos o que a Bíblia diz, então você vai conseguir entender e sair daqui dessa noite sabendo que toda vez que você ficar triste é porque você quer. Toda vez que você ficar triste, toda vez que eu e você ficar triste é por causa das circunstâncias ao nosso redor. E quando nós não estamos olhando para Cristo, quando nós não estamos nos aproximando de Cristo. Porque o dia que nós estivermos mais infeliz da nossa vida, né, a felicidade é uma coisa diferente, mas o dia que nós estivermos mais infeliz da nossa vida, se nós estivermos no Senhor, nós podemos nos alegrar. Porque ele disse, cara, eu estou caminhando para a salvação. O que pode me acontecer de mal aqui nessa terra? Estou caminhando para a salvação, cara. Bater o carro? Doença? Ficar paraplégico? Apanhar? Ser crucificado de cabeça para baixo, que nem Pedro? Ser queimado vivo, que nem os nossos irmãos na fé? O que de mal pode nos acontecer se nós estamos caminhando para a salvação, para a vida eterna? Vai doer momentâneo, vai sofrer momentâneo, a alegria está no Senhor, nós estamos unidos com Ele. Então, qual é a maneira de nós conseguirmos ter essa alegria constantemente e completa? Versículo 17 diz assim, acompanhe comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz assim, orem continuamente. Ele acabou de falar, alegrem-se sempre, ou seja, estar sempre alegre. E agora o apóstolo Paulo diz assim, orem continuamente. A oração é um mandamento, a oração é a maneira que nós nos comunicamos a Deus, é uma conversa, é um diálogo, não é uma repetição, vã repetição, não é uma reza, não é algo repetitivo que eu faço ali com Deus, é uma conversa, é conversação, é intimidade com Deus. Muitas pessoas dizem assim, eu amo a Deus, acredito na Bíblia, mas não tem uma vida de oração. É tipo assim, eu amo a Deus, sei que Ele me ama, mas só que eu aqui e Ele lá. Quando nós não temos uma vida de oração, é isso que nós estamos proclamando. Não, eu amo a Deus, sim, eu amo. Deus é tudo para mim, é o nosso Pai, só que eu aqui e Ele lá. Eu não quero ter contato com Ele, não quero ter proximidade dEle, eu não oro. Como é que você pode dizer, o exemplo mais fácil de você entender é um casal, o casamento. Eu amo a minha esposa, eu só não quero morar junto. Eu amo ela, eu só não quero ficar junto com ela. Se eu ficar junto com ela, eu vou ter que conversar. Não é conversar, eu não gosto de conversar. Se já seria ruim com a esposa, ou a esposa com o marido fazer isso, ou um pai com o filho, ou uma família com o filho, então imagine você com Deus.
Quando você não tem uma vida de oração com Ele, ou quando você vai orar só para pedir, ou só para a tua própria vontade. Ore continuamente, a oração é mandamento, orar continuamente é mandamento do Senhor, essa comunicação com Deus, essa intimidade. Quanto mais você conhecer Deus, mais você quer ficar próximo dEle, e a maneira de você conhecer Ele é através da palavra. Então você se prostra em oração e você se comunica, você é íntimo dEle. Aí a Bíblia começa a fazer cada vez mais sentido, porque você tem uma vida que você experimenta o que a palavra diz, você experimenta o que a Bíblia diz. Quando você tem uma vida de oração, isso se manifesta espiritualmente na tua vida. Olha só que interessante, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no capítulo 8 de Romanos, no versículo 26, diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que eu entendo com esses dois versículos? Que antes eu era inimigo de Deus, agora pelo sacrifício de Cristo eu não sou mais inimigo de Deus. Ou seja, quando eu era inimigo de Deus não adiantava eu orar nada, eu nem orava para começar. Ou se você é inimigo de Deus, Ele não vai te ouvir. Mas agora, por meio do sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus. Cristo é o nosso mediador, nós podemos então nos voltarmos em oração a Deus, sabendo que Ele é nosso amigo, Ele está do nosso lado, Ele é o nosso Pai Celestial. E ali em Romanos no capítulo 8 diz que o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Você não está sozinho nas lutas, você não está sozinho nos teus problemas, o Espírito Santo está ali e diz: olha, vocês nem sabem o que vocês pedem, vocês nem sabem orar, mas o Espírito Santo está constantemente intercedendo por vocês. Intensamente, com gemidos inexprimíveis, quer dizer, inexplicáveis. São gemidos que nós não conseguimos compreender. O Espírito Santo está intercedendo por nós. Nós temos paz com Deus, podemos nos voltar em oração para Ele, por mais que a maioria não quer. Nós podemos orar e o Espírito Santo ainda está nos ajudando a orar, está nos ensinando a orar, está intercedendo por nós e nos auxiliando nas nossas fraquezas. Para que a gente entenda o que é o hábito da oração, o que é você ter uma vida de oração, nós precisamos então ver como era a vida de oração de Jesus. E nós vamos compartilhar alguns versículos aqui. O primeiro deles é em Lucas, no capítulo 3, versículo 21. Para que, então, se nós seguimos Cristo, nós somos cristãos. Cristão significa alguém que é escravo, pertence, um pequeno Cristo, um imitador de Cristo, né? Alguém que pertence a Ele, que tem as mesmas características dele. Então vamos ver se nós podemos comparar a nossa vida de oração com a vida de Cristo. E se a gente não puder comparar, se não tem semelhança, se nós não temos a mesma vida de oração, agora você vai poder entender para que você tenha essa vida de oração. Lucas capítulo 3, versículo 21 diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Desde o começo do ministério de Jesus, Jesus estava em oração. Quando ele foi batizado, ele estava em oração. Lucas capítulo 5, versículo 16 diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Olha só que interessante, Jesus ele tinha o seu momento de oração. Lucas no capítulo 6, versículo 12 ao 13 diz assim: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando. Não era sempre que Jesus fazia isso, mas tinha momentos que Jesus também fazia isso. E o texto continua: ao amanhecer, chamando seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. No começo do ministério de Jesus, Jesus estava em oração. Jesus se retirava para orar. Jesus orava algumas vezes a noite inteira. Quando tinha que tomar uma decisão importante, Jesus estava em oração. Ele tinha que escolher os 12, ele estava em oração a noite inteira, e quando ele vem, então ele toma a decisão dos 12 que ele queria. Olha só que interessante, mais adiante, Mateus capítulo 14, versículo 23, diz assim, Jesus ali tinha feito a multiplicação dos pães, Jesus tinha alimentado a multidão, as multidões vinham atrás dele, ele então expulsava demônios, curava os enfermos, e lá no capítulo 14, versículo 23, diz assim de Mateus: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. O que Jesus fez? Viu, galera? Vão embora aí que eu tenho que orar. Ah, não, é inconveniente. Veio visita na minha casa, eu não pude orar. Ah, não. Despediu as multidões, mandou embora e saiu para orar sozinho. Porque Jesus sabia que o que era mais importante na vida dele era a oração. Ele tinha que se levantar para proclamar o Evangelho, ele tinha que se levantar para fazer as curas, os milagres a qual ele veio para fazer. Ele tinha um propósito de vida e ele sabia que para se levantar para fazer as coisas ele tinha que orar.
Viu? Dá licença aí, agora é o meu momento de oração. Ai, que grosso. Não, é isso aí, vai embora. O meu momento de oração não é o momento de oração. Despediu as multidões, subiu ao monte e foi orar. Ia para lugares desertos para orar. Ah, não deu para orar, não tive tempo hoje. Não, você não teve vontade, você não quis. É assim, nós não tivemos vontade, nós não separamos um momento para estar com Deus. Porque Jesus, que era o cara mais atarefado que já existiu nessa terra, despedia as multidões, agora não é hora de cura, não é hora de expulsar demônio, não é hora de multiplicação, não é hora de proclamar o evangelho, agora é meu momento de orar. Então dá licença aí, vão embora. Até a próxima multiplicação dos pães, porque só vinha atrás dos milagres, a maioria, né? E ele foi orar. Mais adiante, em Marcos, no capítulo 1, versículo 35 e 38, diz assim, olha só, Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 38, diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Olha só que interessante, o que nós entendemos até aqui? Jesus, nos momentos mais importantes, curas, milagres, ele orava. No final da noite ali, ele faz a multiplicação dos pães, chegando ao anoitecer, anoitece, ele despede as multidões, se retira para orar. Se retirava para lugares desertos para orar. Passava muitas vezes a noite inteira orando, e olha só, esse homem que despedia as multidões, e no final da noite ele estava orando, era também o cara que levantava de madrugada para orar. Antes que os apóstolos, antes que os discípulos, ele levantava para orar. Momentos que ele ficava a noite inteira orando, mas momentos que no final da noite ele orava e também de madrugada. Essa é a rotina que você tem que ter de oração. Essa é a vida real que um cristão tem que ter de oração. Antes de dormir você vai orar, antes de amanhecer, ali antes de você ir fazer seus afazeres, você já levanta em oração. John Bunyan, acho que se pronuncia assim o sobrenome dele, mas um grande irmão nosso na fé, um teólogo, ele tem uma frase que diz assim: aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente irá encontrá-lo no restante do dia. É exatamente isso. Aquele que negligencia a sua vida de oração pela manhã, não pense que você vai ter comunhão com Deus durante o dia. Dificilmente você vai encontrar Deus, você vai estar em comunhão com Deus durante o teu dia. Porque já de manhã você já levantou errado. Você já levantou negligenciando. E levantar em oração não quer dizer que vai dar tudo certo no teu dia, não. Você levanta em oração porque você precisa de Deus. Não é para dar as coisas certas na tua vida, não. Não é barganha. Deus, eu ia aí, então você me dá. Entendeu? Se eu orar, então você me dá. Então vai dar tudo certo, não é barganha não. A gente ora porque nós precisamos da oração. Olha só que interessante essa frase. Aquele que foge de Deus pela manhã dificilmente irá encontrá-lo no restante do dia. Mas olha só que interessante. O texto que nós lemos aqui de 1 Tessalonicenses não diz de momentos do nosso dia que nós vamos orar. Não é isso que o texto está falando, de você ter momentos, de manhã você ora, de noite você ora, às vezes você ora, em questões importantes você ora para agradecer, você ora no almoço, não é momentos do seu dia orando, é orar continuamente. Olha só, a palavra grego aqui continuamente é constantemente, incessantemente, sem deixar um intervalo. Sem ter intervalo nenhum, é para você orar continuamente. Nós temos o exemplo de Jesus que tinha momentos de oração no seu dia, mas alguém que estava constantemente, continuamente em oração, incessantemente em oração, sem ter um intervalo nenhum. Olha só que interessante, Efésios no capítulo 6, versículo 18 diz assim, Efésios 6, 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, orem no Espírito em todas as ocasiões. E orar no Espírito aqui não é cair, falar uma língua que ninguém entende, inteligível. Orar no Espírito não é rodopiar, pular, gritar, não. Porque você já pensou você andar na rua rodopiando? Acho que alguém ia ficar tonto nessa jogada aí. Se orar no Espírito fosse isso que a gente vê aí fora, como é que você vai... olha só... orem no Espírito em todas as ocasiões. Está no serviço, rodando lá. Está indo para casa, vai para casa rodando. Está dentro do carro, batendo a cabeça. Orar no Espírito não é essa bagunça que vocês veem aí fora, não. Orar no Espírito constantemente, orar no Espírito em todas as ocasiões. Mas então o que quer dizer isso, orar no Espírito em todas as ocasiões? O que quer dizer orar constantemente, incessantemente, sem ter um intervalo?
Sim, Jesus ele orava em tempos específicos, ele nos ensinou a orar também em tempos específicos, ter um momento de estar a sós com Deus. Em Mateus no capítulo 6, versículo 6, você que está acompanhando conosco aqui toda uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, a oração do Pai Nosso, né, as instruções de Jesus sobre a oração, você já tem o conhecimento sobre esse versículo. Ele diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está no secreto, então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Veja que interessante, se você quer estar a sós com Deus, se você quer ter um momento com Deus, então separe um momento, antes do amanhecer, no final da noite, separe momentos nos teus dias para você estar a sós com Deus. Procure estar a sós com Deus, mas o texto não está falando disso. Ele está falando de não ter um espaço de tempo sem orar. O que ele está falando então? Eu tenho que ficar 24 horas por dia ajoelhado falando com Deus? Eu devo ficar 24 horas por dia no secreto conversando com Deus? Não vai ter tempo para pregar o evangelho, não vai ter tempo para trabalhar então? É isso? Será que o texto está falando? Não, na verdade não. O texto está dizendo de um espírito dedicado em oração. Alguém que está constantemente em conexão com Deus. Alguém que transforma os seus pensamentos. Olha que interessante isso. Alguém que transforma os seus pensamentos em oração. É alguém que não tem um pensamento fora de orar. Mas como que eu vou fazer isso? Qual é a maneira de eu orar constantemente sem estar ajoelhado ou estar no local secreto? É você fazer do teu dia, do teu trabalho, de todas as ocasiões da tua vida um motivo para você orar. Você está em constante comunhão com Deus. Não é você estar ali atendendo pessoas no teu trabalho, trabalhando e dizer assim, Senhor, que legal, né? Conversando com Deus. É os teus pensamentos estarem em conexão com Deus. Qual que é a tua atitude diária? Está em conexão com Deus, então você não vai querer pecar. Então você não vai querer, vai vir tentação, mas você vai jogar fora, você vai fugir do pecado, porque você está em constante comunhão com Deus. Os teus pensamentos são os pensamentos do Senhor. Você pensa nas coisas do alto, já não pensa mais nas coisas dessa terra. As preocupações, não que você não se importe com as coisas aqui, mas a tua preocupação é estar em comunhão com Deus. Eu vou trabalhar pensando em Deus, comunhão, conectado, fazendo tudo para a glória de Deus. Eu vou estar com a minha família, eu vou estar em conexão com Deus. Eu tenho o Espírito Santo, uma alegria espiritual. Eu posso estar orando continuamente, o Espírito Santo nos auxilia, nos ensina, intercede por nós. Por isso, nós estamos no Senhor e nós podemos estar diariamente, 24 horas por dia, todo minuto, todo segundo, cada milésimo do nosso dia, em constante comunhão e conexão com Deus. Quem aqui já não passou o dia escutando louvores na sua mente, no fundo da sua mente, você conversando com as pessoas, mas lá no fundo da tua mente tu está adorando a Deus, lá no fundo da tua mente você fazendo todas as coisas que você faz no teu dia a dia, mas no fundo da tua mente você está glorificando a Deus, você está exaltando ao Senhor. Alguém que conseguiu entender a graça de Deus e que transformou seus pensamentos em oração. Seus pensamentos são orações ao Senhor. Vem a angústia, vem a infelicidade, vem os problemas, vem a tribulação, vem a perseguição, mas você está em conexão com Deus. Você está continuamente em alegria, porque você para analisar que tudo que pode acontecer na tua vida é graça de Deus. Tudo que vem de ruim na nossa vida é graça de Deus. Nós estamos caminhando para a salvação. O que nós podemos reclamar dessa vida? Por que nós somos tão chorões assim? Por que nós procuramos tanto a felicidade em coisas momentâneas e não nos alegramos no Senhor? Por que nós não vivemos continuamente em oração? Você vai sair daqui hoje sabendo, com certeza, que você só não ora o tempo inteiro e não se alegra o tempo inteiro porque você não quer. Só não acontece isso na minha vida se eu não quiser. Não é que o cristão não vai cair, pecado é errar o alvo. Eu estou olhando para Jesus, mas eu errei o alvo. Não é, eu estou olhando para Jesus, tipo o vesgo, né? Olhando para Jesus e olhando para o pecado junto, né? Não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, rumo ao alvo. Estou olhando para o alvo, indo para o alvo, mas um olho a cada lado, um olho na direita e um olho na esquerda. Eu, por acaso tem como viver assim? Tenta caminhar numa reta olhando um olho para cada lado e ver se tu consegue. Como é que a nossa vida espiritual nós queremos agir dessa maneira? Nos alegrarmos no Senhor, orarmos continuamente, orarmos no Espírito em todas as ocasiões, estar próximos, transformar os nossos pensamentos então em oração. Colossenses no capítulo 4, versículo 2 diz assim: dediquem-se à oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Olha só que interessante, em algumas traduções pode estar assim: perseverem em oração, estejam alertas e sejam agradecidos. A palavra aqui no grego ela significa exatamente isso: mostrar-se corajoso para estar em constante prontidão para alguém, servir constantemente.
Ou seja, o que é se dedicar, perseverar em oração? É você estar constantemente, cada dia da tua vida, cada momento da tua vida, você está pronto. Não, eu estou aqui, Senhor, o que você quer que eu faça? Estou constantemente preparado, pronto para te servir. Para onde que você quer que eu vá? Quer que eu deixe tudo? Quer que eu me mude de cidade? Quer que eu fale com alguém no meu serviço? O que o Senhor quer que eu faça? Além das coisas que Ele já mandou, que a gente já sabe, né? Que é para pregar, que é para evangelizar, que é para orar, que é para falar de Jesus, que é para falar do amor dEle, quer ter uma vida íntegra. Então, se você realmente está perseverando em oração, você está constantemente no teu dia, né, com a mente ali preparada. E aí, Senhor, para que lado que eu vou? O que eu devo fazer? Como que eu devo agir? Olha só que interessante, também significa isso: devotar-se, entregar-se, aplicar-se, destinar-se, sacrificar-se em oração. Sacrificar, não, está doendo o joelho. Não, é difícil me concentrar. Não, é difícil, tem tanta coisa ruim na minha vida. Não, aqui ó, devotar-se, entregar-se, aplicar-se, destinar-se, sacrificar-se em oração. É isso que é ser dedicado em oração. Isso que é alguém que está ali perseverando em oração em todas as ocasiões. Alguém que está preparado. Senhor, se é para ir para lá, eu vou. Se é para ir para lá, eu vou também. Aonde que o Senhor quer que eu vá? Já levanta pedindo a instrução de Jesus. Como é que vai ser o dia, Senhor? Vai me guiando aí. Leva cativo os meus pensamentos. Eu não quero mais ter pensamentos fora da tua vontade. Leva cativo o Espírito Santo. Pega os meus pensamentos e torna os pensamentos do Senhor. Temos a mente do Senhor. Romanos vai falar no capítulo 8. Quem tem o Espírito tem a mente do Senhor. Os pensamentos estão voltados para as coisas de Deus. Está prontamente para servir o Senhor. Não, fiquei com vergonha e não falei de Jesus. Dá licença, meu irmão. Você foi salvo por um cara que morreu na cruz, derramou até a última gota de sangue, foi humilhado, foi espancado, para você dizer que não teve coragem de falar, que você não tem coragem de falar. Que alegria que é essa? Que oração que é essa? Que vida de comunhão com Deus é essa? De não ter coragem de convidar as pessoas para vir no culto, de não ter coragem de glorificar a Deus em todo lugar, de não ter coragem de defender o evangelho. O apóstolo Paulo chegava nas sinagogas e ia debater com os caras. É assim, ó. É aqui, ó, Cristo, é Jesus. O que acontecia? Era perseguido, tinha que fugir, apanhava. Não pode fazer confusão. Não, eu não posso falar, porque senão vai gerar uma intriga. Não é ser um chato, não estou falando de ser um chato. Não estou falando de ser um chato, cara que fica importunando. Mas é aquele cara que mostra que é um cristão verdadeiro, aquela pessoa que mostra, tem testemunho do cristão. A vida dela mostra que ela é cristã. A vida dela mostra a comunhão e oração e a alegria dela no Senhor. Pedro ainda fala bem assim: estejam preparados para responder sempre àqueles que pedirem qual é a razão da esperança que vocês têm. E a questão ali, a palavra grega é apologética. Apologética significa defender, ou seja, estejam preparados para defender a fé de vocês a todos aqueles que pedirem. Nós temos o dever de proclamar o evangelho, mas será que alguém já veio na tua vida e te pediu aí? Mas por que tu é feliz assim? Porque você está sempre bem. Mesmo nas dificuldades, tu pode estar sofrendo, pode estar triste, mas você encontra a felicidade, você encontra, ou melhor, a alegria. Como é que você consegue se recuperar tão rápido assim? Alguém já veio pedir para que você tem? Que esperança é essa? Alguém já veio te questionar? Você tem um brilho diferente? Você tem alguma coisa diferente? Está aqui, ó, vida de comunhão com Deus. Temos paz com Deus, temos fruto do Espírito, alegria, e vivemos com a mente voltada para as coisas do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: Romanos capítulo 12, versículo 2, eu acho que a maioria de vocês conhece, né? Vocês são grandes estudiosos e conhecedores da palavra de Deus, vocês se lembram desse versículo. Teve uns irmãos que deram uma olhada assim, né? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Não só experimentar, mas comprovar. Renove a mente, transforme os seus pensamentos em oração, transforme a sua mente em oração, ore continuamente. A única maneira de você orar continuamente é essa: transformar, não se amoldar, não se igualar aos padrões desse mundo, não pensar igual a esse mundo, não agir conforme esta era, ao Deus dessa era, não agir conforme o desses crentes, ter um testemunho verdadeiro, ser um cristão verdadeiro, buscar a Deus, estar com o Senhor constantemente. Aí você vai estar em alegria, você vai estar em oração. Quando você não está alegre, que você dá uma desviadinha ali, mas você vai estar orando, então você já vai ver um monte de coisa para agradecer a Deus e se alegrar. Pode acontecer qualquer coisa na tua vida e você então se entristeça, mas quando você ora, você fala: meu Deus, olha só, vou me entristecer por causa da circunstância. Eu estou falando com Deus, eu estou falando com o Criador de todas as coisas. Eu não estou falando de se alegrar se Deus vai te abençoar ou não, é o privilégio que nós temos de orar a Deus. Nós, pecadores,
A Bíblia diz de lábios impuros, de coração enganoso, podendo orar um Deus santo. O que você quer mais? Só o motivo de você poder no teu dia dizer assim, meu Deus. Pronto. Tem alguma tristeza aí, já tem que acabar na hora. Está triste por alguma coisa, tem alguma dificuldade, aí já tem que acabar na hora. Você pode dirigir a tua palavra a Deus. Ele não é mais teu inimigo, você tem paz com Ele agora, por estar em comunhão com o Espírito Santo, estar em comunhão com Cristo. Olha só que interessante, ter uma mente transformada é orar continuamente, é orar incessantemente. Quando você tem uma mente transformada, a palavra ali grega é metanoia. Metanoia também é uma palavra bastante conhecida no meio cristão, né? Essa palavra grega que significa mudança de mente. Você pensava de uma maneira, agora você já não pensa assim, porque você está conhecendo a palavra de Deus. Você está conhecendo a graça de Deus. Você está recebendo, você está entendendo a salvação que aconteceu na tua vida. Você está entendendo a manifestação espiritual que tu tem. Então, quando você transforma, há uma transformação de mente através do Evangelho, você pode orar continuamente. Você pode clamar a Deus continuamente. Você pode estar continuamente com a mente transformada. E os teus pensamentos agora estão conectados com o Senhor. Estão conectados com Deus. A tua mente se transformou em um lugar de oração. A tua mente já se transformou no teu local secreto de oração. Há momentos no teu dia que você vai separar para estar a sós com o Senhor. Mas em todos os outros momentos você deve estar perseverando em oração. Prontamente disposto a fazer a vontade de Deus. Amém? É mandamento. Orar continuamente é mandamento. Versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Acompanhe comigo aí. Ponto a ponto desse versículo, que é o maior dos versículos que nós vamos ler hoje. O versículo 16, alegrem-se sempre. O versículo 17, orem continuamente. E 1 Tessalonicenses 5, 18 diz assim, a primeira parte dele diz assim, deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias. Olha só que interessante, dar graças, se alguém aqui não sabe, significa ter gratidão, ser grato, estar agradecendo, ser agradecido, né? O ato de agradecer a Deus, de ser grato a Deus pelas coisas que Ele nos dá. Nós já falamos inúmeras coisas aqui que nós devemos ser gratos. A nossa salvação, a perseguição, o Espírito Santo, a alegria, poder orar a Deus, ter essa vida de oração e de comunhão com Deus, tudo isso são motivos de oração, de agradecimento, aliás. Tiago, no capítulo 1, versículo 13, diz assim, quem tiver facilidade pode abrir comigo aqui. Tiago, no capítulo 1, versículo 13, diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tá, mas então como é que eu posso agradecer a Deus em todas as circunstâncias? Vou agradecer a Deus também pela tentação? Vou agradecer a Deus também pelo mal? Eu vou agradecer pelas coisas ruins que acontecem na minha vida? Será que é isso que o texto está falando? Deus não tenta ninguém. Você não tem como agradecer a Deus pelas tuas tentações. Você não pode agradecer a Deus pelo seu pecado. obrigado, Pai, porque mesmo o Senhor sendo bom comigo, o Senhor ainda me deixa pecar, o Senhor me deixa cair em tentação. Você não tem como agradecer. Aconteceu uma fatalidade na sua família, na sua vida. Como é que você vai agradecer a Deus por algo mal? Deus não é um Deus que faz maldades para você agradecer a Ele pelo mal. O mundo jaz do maligno. As ações demoníacas e pecaminosas da nossa vida que nos trazem bastante maldade, mas como que eu vou agradecer a Deus em todas as circunstâncias? O texto aqui não está falando de você agradecer a Deus pelo mal, agradecer por cada coisa da tua vida, mas agradecer porque mesmo você passando por qualquer circunstância da tua vida, são as circunstâncias, entenderam? Não as coisas. Você pode agradecer a Deus porque até no pior dia da tua vida, Deus está preparado para te auxiliar. Deus já deixou tudo preparado, aliás, para te auxiliar. Olha só que interessante, lá em Efésios capítulo 5, versículo 20, diz assim, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dar graça não porque você passou por coisas ruins, mas dar graça porque Deus estava ali contigo. Dar graças porque no meio daquela circunstância você pode orar. Dar graças porque no meio da dificuldade, de todas as coisas ruins, perseguição que você possa viver na sua vida, você pode se alegrar no Senhor, você pode orar continuamente no Senhor. Não é se alegrar pelas coisas ruins ou pelas coisas boas, mas se alegrar, porque em
toda circunstância da tua vida, Deus está contigo, Deus está conosco, o Espírito Santo habita em nós. Nos alegramos pela salvação em primeiro lugar, nos alegramos porque Deus tem nos fortalecido, nos alegramos pelo perdão, pelo amor, e todas essas coisas não nos trazem só alegria, não nos trazem só comunhão com Deus, mas faz com que nós tenhamos um coração realmente agradecido a Deus. Quando você e eu entendermos ou já entendemos a graça do Senhor, então de fato, até nas coisas ruins da tua vida, você vai poder dizer: não, Deus está aqui comigo. Eu não vou olhar para essa circunstância, eu não vou olhar para esse problema, eu não vou olhar para essa dor, eu não vou olhar para a carne, eu não vou olhar para o pecado, eu vou olhar para Jesus e agradecer a Ele pelas coisas que Ele já me deu. Deus não precisa enriquecer, Deus não precisa curar, Deus não precisa fazer nada mais, Ele já te salvou. Isso já é o suficiente. Tudo que vem depois disso é graça. Cada dia da nossa vida aqui nessa terra, se tiver alguma coisinha de bom, ou qualquer coisa que você possa passar na tua vida, é graça de Deus. É motivo de você glorificar a Deus, até por passar por coisas ruins, porque até ali Ele está. Porque até no dia mau Ele está ali. E Ele já preparou até a armadura, né? Para que a gente passe pelo dia mau. Efésios no capítulo 6, versículo 13, diz exatamente assim. Se vocês se lembram do texto, né, a partir desse versículo vocês vão se lembrar que tem uma série de peças nessa armadura, né, mas vamos ler só o comecinho. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Depois do pior dia da tua vida, o pior dia que você tiver na tua vida, você vai se vestir, você vai estar vestido da armadura espiritual de Deus, você vai estar fortalecido e você vai permanecer inabalável. Inabalável, exatamente isso que a Bíblia diz. Vistam-se, coloquem, ponham, usem, tomem posse. Aí que o Augusto Nicodemos diz: aí eu posso dizer, tome posse. Tome posse, porque é algo que está disponível a nós. A alegria está disponível a nós se estamos no Senhor. Orar, ter a mente voltada para o Senhor está disponível a nós, né? Dar graças a Deus em todas as circunstâncias está disponível a nós. Se você olhar e se você agir da maneira que Deus quer, mesmo no pior dia, no dia mau, ali Deus já preparou uma armadura para que você permaneça inabalável. Depois de fazer tudo, depois de você ter esse dia, você pode ser grato ao Senhor. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 ao 58 diz assim. 1 Coríntios 15, 57 ao 58 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Olha só que interessante. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Qual deve ser a nossa dedicação? Nos alegrarmos do Senhor, orarmos continuamente, estarmos em toda circunstância agradecendo a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome dEle, porque nós temos a salvação, nós temos a vitória. O final dessa vida, por mais que nós possamos passar por tribulação aqui, o final é uma vida vitoriosa, o final é a salvação, o final é a vida eterna, o final estaremos com o Senhor. E olha só que interessante, devemos também ser dedicados na obra do Senhor. Quando você está focado nas coisas de Deus, na obra de Deus, na igreja do Senhor, então você pode ver os irmãos tendo a vida transformada, você pode estar servindo a Deus sabendo que agora você tem o privilégio de estar servindo ao Senhor, de estar voltando com todos os teus dons, toda a tua vida, tudo que tu tem para glorificar a Deus diariamente. Dediquem-se na obra do Senhor, estejam preparados, façam isso, porque esse não é um trabalho inútil, esse não é vão, esse trabalho no Senhor é algo que vai render fruto para a salvação, fruto da vida eterna, de fato um galardão nos céus. Colossenses capítulo 2, versículos 6 ao 7 diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Transbordando em gratidão. Sabe que é alguém transbordando em gratidão? Você acha que alguém que está... tem num copo, você enche ele de água, ele está transbordando, tem algum espaço que não tem água ali dentro? Sobra algum espaço? Tem algum espaço? Se ele está transbordando, tem algum espaço vago ali dentro? Quando você e eu estivermos transbordando de gratidão, sim, você vai estar orando constantemente, sim, você vai estar alegre constantemente, porque você vai ver tanta coisa boa que Deus faz na nossa vida, que você vai querer estar em oração com Ele, você vai querer estar alegre. Sabe qual é que é realmente o final de tudo isso? Que uma coisa está ligada à outra. Se você é agradecido, você ora.
Se você é agradecido, você está alegre. Se você está alegre, você ora. Se você está alegre, você agradece pela alegria. As três coisas estão completamente conectadas. Essas três atitudes estão completamente conectadas. Se você se alegra no Senhor, você não tem como não orar. Se você se alegra no Senhor, você não tem como não agradecer. E assim cada uma delas, você conecta cada uma delas uma nas outras. Mas o texto diz assim: pois essa é a vontade de Deus para vocês. Qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus é que nós sejamos agradecidos. Mas que Deus é egocêntrico. Ele quer que nós ficamos agradecendo a Ele. Ele não precisa do nosso agradecimento. O agradecimento, nós orarmos, nós nos alegrarmos, nós agradecermos, sermos gratos ao Senhor, não muda quem Deus é. Ele não precisa de nós, Ele não precisa do nosso agradecimento, Ele não precisa disso aqui. Ele não precisa dos louvores, Ele não precisa da adoração. Ele sabe que Ele é santo, Ele não tem amnésia. Você não precisa lembrar Ele todo dia que Ele é santo. Você não precisa lembrar Ele todo dia: obrigado, Deus, porque Tu me salvou. Nem tinha me lembrado, salvei o diesel. Massa, te salvei, né? Não, glória a mim. Deus não precisa do teu agradecimento, quem precisa é você. Nós precisamos ser gratos a Deus. Quando eu sou grato a Deus, as coisas mudam dentro de mim, mudam na minha mente, mudam ao meu redor. Eu começo a ver o mundo com os outros olhos. Deus não precisa do nosso agradecimento, quem precisa agradecer a Deus para viver, para estarmos bem, somos nós dependemos dEle, vivemos pela graça. Deus tem sido bondoso conosco. Quando você agradece a Deus, você diz: Deus é soberano sobre a minha vida. Eu dependo completamente de Deus. Quando você tem uma vida de oração, de agradecimento a Deus, você está dizendo: Pai, eu dependo de Ti para tudo. E eu me lembro Paulo Júnior, em uma das pregações dele, ele diz bem assim: uma vez eu pensava que precisava da graça de Deus para pregar. Hoje eu sei que eu preciso da graça até para amarrar o sapato. A verdade é essa. Você só respira, você só acorda de manhã por causa da graça de Deus. Nós só estamos vivos nesse mundo. Deus já podia ter destruído tudo. Tudo que nós passamos aqui é por causa da graça de Deus. O privilégio de nós estarmos aqui hoje conversando, o privilégio de nós estarmos respirando, de nós termos comida, de nós termos roupa, ou mesmo que não tivesse, o privilégio da salvação, que não é um ato nosso, é de Deus, é a graça de Deus, é algo que nós não merecíamos. E ainda, esses dias eu vi um vídeo, acho que até passei para alguns dos irmãos, do Jesus Cop, o Douglas Gonçalves ali, que tem um canal de teologia e fala sobre assuntos bastante interessantes. Ele fez um vídeo sobre ele ter pegado o coronavírus. E dele fala, cada momento do vídeo ele está falando sobre um dia da doença. No primeiro dia eu senti isso, segundo dia, quinto dia senti isso, e ele foi falando a cada dia. E daí ele fala no final do vídeo: mas sabe o que mais me espantou? O que mais me espantou não é eu ter levantado com o vírus, o que mais me espantou não é eu ter levantado curado do vírus, o que mais me espantou quando eu levanto é eu saber que Deus me ama. Isso que deve nos espantar diariamente. Não é se tu pegou o vírus ou se não pegou o vírus, se Deus te guardou ou se não te guardou. O que deve te espantar quando você acorda é você pensar assim: Deus me ama, eu não mereço, eu sou pecador, eu não merecia a graça, não merecia a salvação, não merecia o sangue derramado, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que tem que te espantar. Sabe quando você levantar de manhã, quando você orar, você tem que se espantar: cara, Deus me salvou. Eu não entendo, não tenho nada que Ele precisa. Ele não precisa que eu ore, Ele não precisa que eu me alegre, Ele não precisa que eu agradeça. Quem precisa sou eu, é eu que tenho essa necessidade, é eu que preciso, eu que dependo dEle, eu que necessito dEle. Sabe o que tem que nos espantar mesmo? Cada dia da nossa vida é pensar assim: Deus me salvou, Deus se fez carne para me salvar, Deus encarnou e veio à terra para me salvar. Isso que deve te espantar. Não deve, se você ficar doente ou for doente ou não tiver doença nenhuma, isso não deve te espantar. Se a tua vida estiver boa, se não estiver boa, isso não deve ser motivo de espantar. Não se espante nem com a tribulação, nem com a perseguição. O que deve te espantar é como é que um Deus santo ama eu e você, incondicionalmente. Como que um Deus santo me ama? Como que um Deus santo te ama? Olha só que interessante. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O versículo termina: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A alegria está em Cristo Jesus. Nós oramos em Cristo Jesus. Nós agradecemos através de Cristo Jesus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus age em nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Todas as bênçãos espirituais, todo o fortalecimento, toda a graça, todo o poder de Deus, tudo que Deus tem para nos abençoar espiritualmente, já nos abençoou em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Toda a bênção de Deus sobre a nossa vida está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus realmente tem alegria. Aquele que se foca em estar com Deus em oração é alegre, é agradecido e tem a mente transformada. Se espantem de vocês, cada dia que acordarem, poderem se alegrar no Senhor. Se espante de você poder, sendo pecador, orar a Deus e poder agradecer, porque Ele tem nos abençoado grandemente. Não só com a salvação, a perseguição é motivo de agradecimento também. As tribulações é motivo de agradecimento também. É motivo de nós nos alegrarmos no Senhor. David Brainerd, ele foi um grande teólogo. Mas não só um grande teólogo, ele foi um grande missionário, era um jovem, 24 anos. Ele, no norte da América, nos Estados Unidos, ele foi um grande missionário no meio dos índios. Olha só que interessante a vida dele. Ele era um rapaz fraco, doente e frágil. Olha só o que ele fala, esse cara. Eu vou falar um pouco mais da vida dele para depois falar essa frase, para que vocês entendam. Ele tinha tuberculose. Ele estudou bastante, chegou um momento da vida dele, ele vendeu todos os livros, até as roupas que ele tinha, montou no cavalo e foi evangelizar os índios. Ele tinha tuberculose, no diário dele tem escritos dias de chuva, ele com frio, sem comer, ele comia até pão estragado, mofado, tá entendendo? Ele cuspia sangue por causa da tuberculose. Imagine alguém pregando, cuspindo sangue por causa da tuberculose. E olha só, ele orava em média, alguém tem a coragem de chutar? Aí eu dou oportunidade para falar. Alguém tem a coragem? Diga. Em média, 10 horas por dia ele orava pelos índios. Em média, 10 horas por dia ele orava. Em média, 10 horas. 4 horas seria já, né? Baita, né? 10 horas por dia esse cara orava para evangelizar os índios. Olha só que interessante. Ele cuspia sangue pela boca, comia pão estragado, vendeu livros, vendeu roupas para evangelizar os índios, e ele ia sozinho, um rapaz, um jovem, e ele diz assim: se tivesse 1000 vidas, minha alma jubilosamente as teria oferecido todas de uma vez para estar com Cristo. Não só aquela vida dele, não só o pouco de saúde que ele tinha, um cara que cuspia sangue para evangelizar, um cara que vendeu os seus bens, o pouco que tinha, vendeu os livros, um jovem, 24 anos, de cavalo, sozinho na selva, evangelizando os índios, numa língua que ele nem conhecia. Ali tinha um tradutor que ajudava ele. Deus guiava, comendo pão mofado. E você diz que passa por tribulação, gente. Você diz que não tem motivo para ser alegre. Você acha que não tem tempo para orar. Você acha que não tem motivo para agradecer a Deus. Olha só que esse cara fala. Esse cara que teve uma vida só e era uma vida ruim, uma vida mal, uma vida com doença, um cara que cuspia sangue, um cara que era frágil já desde o seu nascimento. Se tivesse 1000 vidas, minha alma jubilosamente, quer dizer, uma alegria intensa, uma alegria muito forte, intensamente, jubilosamente, as teria oferecido todas de uma vez só. Se eu pudesse viver 1000 vezes, ou eu pudesse estar com Cristo, eu entregava as 1000 vidas para estar com Cristo. Mas Ele entregou a única que Ele tinha. Ele se alegrou no Senhor na única vida que ele tinha. Diferente das circunstâncias que ele vivia, ele entregou a única vida que ele tinha ao Senhor. Ele viveu, estudou. Depois que estudou bastante, se tornou um grande missionário. E até hoje nós estudamos, porque ele é um dos heróis da fé, um dos nossos irmãos, a qual nós podemos olhar, que não é um irmão tão distante de nós, não, porque tem muitos nos dias de hoje que entregam suas vidas. E eu não posso deixar de me lembrar dos irmãos moravianos, 2 jovens, se vendem como escravos. Existia uma ilha, e o dono daquela ilha, ele tinha muitos escravos, ele não deixava nenhum missionário entrar lá. Então esses 2 jovens, eles pegam e se vendem como escravos para pregar para os escravos. Sabe por quê? Porque essa vida não vale a pena ser vivida se não for constantemente vivida para o Senhor. Se não for para viver constantemente alegre, constantemente alegria, agradecendo a Deus em toda circunstância, não vale a pena você vir na igreja, não vale a pena você se esforçar por conta da graça de Deus, não vale a pena você viver para Deus, se não for para viver uma vida intensamente de leitura da palavra, de oração, de evangelismo, de comunhão, entregar a sua vida. Esse cara falava assim, olha só, David, se eu tivesse 1000 eu entregava, mas ele nunca ia entregar as 1000, se a única que ele tivesse ele não entregou.
Você não pode dizer aqui, como, né, Cleidmar, nós cantamos, uma vida é pouco para te amar. Nós não podemos cantar essa canção se a vida que nós temos nós não dedicamos a Deus. Se a vida, os poucos anos que nós temos nessa terra, nós não clamamos ao Senhor, nós não oramos ao Senhor, não nos alegramos do Senhor. Nós ficamos olhando para as circunstâncias, para as coisas ao nosso redor, para os defeitos, para os erros, para o nosso passado. Olha mais para o retrovisor do que para o para-brisa. Olha para a vida dos heróis da fé. Vai lá, eu estava conversando com o irmão na fé esses dias sobre esse negócio de nós murmurarmos. Vai lá e olha, pega lá um vídeo no YouTube e vê, pesquisa lá os mártires da igreja, os homens e mulheres que foram martirizados até a morte, torturados. Daí você vai lá e diz assim, não, é isso aí mesmo. Eles, na vida que eles tiveram, eles glorificaram a Deus. E eu estou reclamando do que aqui? Todo dia que você estiver mal, se estiver triste, se estiver com alguma angústia, ou caiu em pecado, alguma coisa que aconteceu na tua vida, vai lá e coloca no YouTube, mártires da história da igreja, e dá uma olhada, ou dá uma lida. Compre o livro Heróis da Fé, vai lá e leia eles, leia esse livro. Daí você vai dizer que você não consegue se alegrar no Senhor, que você não consegue orar continuamente, que você não tem tempo para agradecer a Deus, ou para estar no culto do Senhor, porque alguma coisa te tirou do centro da vontade de Deus. Tem alguma coisa que pode tirar um cristão do centro da vontade de Deus? Esse irmão que entregaria 10.000 vidas, ele entregou a única que ele tinha. É assim que você deve viver. Quando você e eu entregarmos completamente todas as áreas da nossa vida no Senhor, nós vamos nos alegrar, nós vamos orar e nós vamos agradecer constantemente. Quando nós entendermos de fato a graça de Deus que se manifesta na nossa vida, nós vamos alegrarmos no Senhor, nós vamos orarmos continuamente, nós vamos de fato estar agradecidos continuamente em Cristo Jesus nosso Senhor, a quem seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus.